Oração resolve tudo. Quero começar esse vídeo falando sobre o poder da oração na nossa vida. Eu estava meditando na palavra há poucos minutos e pensando um pouco sobre o que eu iria falar hoje, sobre qual tema eu iria trazer para o vídeo de hoje. E cara, sinceramente, zero ideias. Zero ideias, pensei em falar sobre uns livros que eu já li, pensei em trazer alguns temas da atualidade, mas Deus tocou no meu coração que eu falasse sobre oração. E como vocês já sabem, vocês que estão me acompanhando, no início do canal eu falei para vocês que iria falar sobre aquilo que Deus ardesse no meu coração. Não sobre ideias da minha cabeça, mas sobre aquilo que Deus mandasse eu falar. E eu tô assistindo uma série chamada Paulo, tá? Lá na Disney, inclusive. Sem querer fazer propaganda pra Disney aqui, pessoal. Mas uma série muito boa, cara. Tô assistindo junto com a minha esposa. E assim, é uma série que te faz, de fato, imergir na palavra. Porque quando você lê a palavra, você consegue pegar vários insights, vários aprendizados. Mas quando você assiste uma série que traz a palavra, traz a história de um personagem bíblico, que é Paulo, parece que você consegue entrar naquele mundo, naquele universo, consegue compreender coisas que às vezes só com a palavra você não compreendia, tá? Esse é o meu sentimento. E uma coisa interessante falando sobre oração é que Paulo, para quem não sabe, Paulo era um perseguidor da igreja, cara. Sabe aquele cara perseguidor, aquele cara provocador, aquele cara que batia nos cristãos, aquele cara que, enfim, fazia mal à igreja, aquele cara que não aceitava a palavra de Cristo, não acreditava que Cristo era o Filho de Deus, que veio para o mundo para nos salvar dos nossos pecados. Paulo era o cara ordinário. E quando Paulo teve um encontro com Deus, a primeira coisa que Paulo sofreu foi uma mudança. Uma mudança do quê? Uma mudança de pensamento. Ele passou a acreditar que Cristo era o Filho de Deus. Ele passou a viver para Cristo, tá? E pensa bem, cara. Você, de repente, é um cara que odeia, sei lá, você é um cara que odeia rock and roll. Todos os seus amigos que escutam rock and roll, você critica, você fala, rock and roll é do demônio, rock and roll não presta. Aí, do nada, você chega um dia falando que você ama a banda AC/DC, você ama a banda Nirvana, você ama a banda Guns N' Roses. Você fala assim, os seus amigos que escutam rock and roll vão falar assim, cara, como assim? Até ontem você falava que era do demônio, que não prestava, e hoje você tá falando que é muito bom. O que aconteceu com Paulo foi basicamente a mesma coisa. Paulo era um crítico da igreja, era um crítico do evangelho. E de repente Paulo tem um encontro com Deus, um encontro com Cristo, e Paulo muda totalmente a mentalidade dele, a personalidade dele. E aí Paulo começa a pregar o evangelho agora, a se tornar um pregador, um evangelista, tá? Então pensa como isso mexeu com aquela sociedade onde Paulo estava inserido, porque até ontem ele criticava, agora ele está falando bem, agora ele está pregando o evangelho da salvação, agora ele está salvando vidas através do evangelho, batizando pessoas, enfim. Então, pensa o quanto Paulo sofreu com isso, a partir dessa mudança. Pensa o quanto Paulo passou agora a ser perseguido por conta do evangelho. E só que o que é interessante, né, falando sobre oração, é que todas as vezes que Paulo era perseguido, todas as vezes que Paulo era atingido por uma palavra, era apanhava, era preso, Paulo usava algo que é muito importante para a nossa vida e que serve como aprendizado para nós nos momentos de dificuldades. Paulo usava a oração, Paulo falava com Deus. Ele falava, Senhor, o Senhor me colocou nesse caminho, eu quero um perseguidor da igreja, agora sou um homem que vivo para ti. Me dá uma direção, me ajuda a ter paciência com esse povo, me ajuda a ter estratégia para pregar a tua palavra. Paulo orava, Paulo ia para o quarto dele, orava, Paulo ia para o monte, orava. Ou seja, Paulo pedia direção. E na nossa vida não é diferente, cara. Às vezes quando a gente quer mudar,
a nossa mentalidade, a gente quer mudar o ambiente que a gente frequenta, a gente quer, enfim, falar diferente, a gente quer ouvir músicas diferentes. Geralmente a gente é muito criticado por isso. Ah, você era um funkeiro aí, você era um... Nada contra, tá? Você era um, enfim, um cara que curtia festinha, curtia bagunça. Agora do nada você quer casar. Agora do nada você quer escutar música evangélica. Agora do nada você quer falar sobre Bíblia, sobre conhecimento. Como assim? As pessoas geralmente não aceitam. E se nós não formos como Paulo, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de perseguição a nós, a gente não buscar orar, a gente não buscar pedir direção do Senhor, pedir paciência do Senhor, a gente perde a cabeça, cara. A gente vai entrar em confronto, a gente vai xingar, a gente vai criticar. Então, a estratégia da oração é uma estratégia que funciona, cara. É uma estratégia que não falha, porque é a nossa conexão com o Pai, a nossa conexão direta com Deus. Porque todos nós passamos por aflições todos os dias. A própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo, apesar de ser o nosso Salvador, tornar a nossa vida mais leve, ele não vai fazer com que nós não passemos por adversidade. Por quê? Porque a adversidade é uma preparação para o propósito dele para nossa vida. Cara, pensa num barco. Um barco, antes dele ir para o mar, antes dele de fato executar a sua missão, que é navegar, pensa se o casco dele não for testado. A resistência, a potência dele, se ele consegue aguentar ondas de 1, 2, 3, 4, 5 metros. Pensa que o barco ele só vai ser fabricado e já jogado na água. Cara, na primeira ondinha, o casco dele vai estourar. Então, uma produção de barco, o barco ele passa por vários testes, o casco dele passa por vários testes. Quanto maior, mais testes. Por quê? Para que quando ele chegue no mar para executar sua missão, que é navegar, ele já esteja preparado para as ondas. Então, às vezes, a gente passa por adversidade. E qual que é a nossa estratégia? Qual que é a forma de nós nos prepararmos para o propósito de Deus para nossa vida? É orando, cara. É buscando direção. Deus me dá paciência, Deus me dá mansidão, Deus me dá direção para que eu faça aquilo que o Senhor está ardendo no meu coração. Tá? Então, quero terminar esse vídeo fazendo uma oração contigo, tá? Do meu jeito. Não sou o cara que ora assim de forma linda, mas eu quero fazer uma oração para a gente encerrar esse vídeo com o tema, tá? Feche seus olhos se você puder e vamos orar junto. Pai, a ti rendo graças porque o Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre, de geração em geração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de trazer a tua palavra, meu Pai, por intermédio da minha vida. Obrigado, meu Pai, por me usar como canal de bênçãos, meu Pai, para atingir a vida de outras pessoas. Eu sei que o Senhor tem um propósito claro para mim, de ter aberto esse canal e de estar falando sobre a sua palavra, Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor atinja todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Pai. Pai, ensina eles, meu Senhor, o poder da oração. Nos momentos de adversidade, de dificuldade, Pai, ensina eles a buscar a Ti. Ensina eles a clamarem ao Senhor, Pai. Pois assim como foi com Paulo, onde nos momentos de perseguição a ele, o Senhor dava direção para que ele continuasse, seja assim com nós também na terra, Senhor. Que todos os momentos, meu Pai, que nós passemos por lutas, por adversidades, quando nós procuremos te buscar, Pai, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê, meu Pai, foco, que o Senhor nos dê, meu Pai, visão para que nós possamos continuar o nosso propósito, Senhor. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que estão sedentos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho do canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá? Todos os dias nós iremos subir vídeos aqui para vocês, tá? Então, dá o seu like, ativa o sininho e beijão.